você só pra não sentir que estava só. Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse esse nó. O autor relata suas experiências no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O Festival Literário Internacional deste ano homenageou a autora e poeta Laís Correia de Araújo. Eu estou ao lado da Thaís Guimarães, que é uma estudiosa e poeta, né, da vida de Laís. Eu gostaria de saber um pouco sobre a história da Laís, né? Bom, a Laís é uma poeta que ela surgiu, o primeiro livro dela lançou em 1951 e este ano, se ela estivesse viva, estaria completando 90 anos. O ano passado fez 10 anos da morte dela, ela nasceu em 1927 em Campo Belo. E ela tem uma história no cenário da literatura, não só mineira, como brasileira, né? Muito interessante e muito importante, porque ela, durante um período bem expressivo, ela era a maior voz e possivelmente a única voz mineira no meio de movimentos, inclusive, muito importantes. Ela participou da Semana de Arte de Vanguarda em 1963, era a única mulher presente na mesa junto com o marido dela, que era o organizador, o poeta Afonso Ávila. Ela desenvolve uma dicção própria, ela tem uma voz muito dela, muito própria e precisa, irônica. Ela aborda temas do universo feminino com uma certa ironia, mas uma ironia crítica, que justamente bate com todo um discurso, né, que a gente poderia dizer de feminista, sim, feminista, porque uma mulher que focou na denúncia também. E essa homenagem aí, então, é mais do que justa, né, no Festival Literário Internacional. Eu acho que essa homenagem, ela veio no momento certo desse festival, que ele une, né, vozes diferentes, que é um festival que trouxe a presença feminina com bastante destaque, e isso é um marco dessa segunda edição, e eu acho que logo numa segunda edição ser uma mulher homenageada é também muito importante. Gostaria muito de agradecer a sua participação no Quarta Capa e pedir para você ler um trechinho de um poema da Laís. Cortar o fio com meus dentes, cortar o rio com meus braços, cortar o frio com teu aço. Uma vez eu ia bem sozinha e caminhar comigo era bom. Não tinha mais conto de fadas e seu branco padrão. Quando nós pensamos essa literatura, né, que é chamada de negra e de feminista, nós estamos aí pensando algumas categorias sociais, né, na verdade sócio-históricas, né, porque representam aí uma série de conquistas, de formas de afirmação, né, desses sujeitos autorais, no caso, mulheres negras escritoras. Quando a gente pensa em literatura como arte, ela é resultado, ela é produto, né, da ação criativa de um autor, de uma autora. Então, sendo representação também, né, esse autor, essa autora vão ali no texto representar as suas vivências, a sua visão de mundo, as suas crenças, né, as suas maluquices, os seus amores, vários são os elementos, né, aí que podem ser representados. Nós só conhecemos formalmente, pelos vários sistemas que nós integramos, o que é a representação, o lugar de fala, o ponto de vista de pessoas brancas. Então, há um grande diferencial quando nós pensamos essas literaturas que são de autorias negras, tanto de mulheres quanto de homens, né? Porque trazem vivências de sujeitos que vêm de uma série histórica que é de exclusão, né? Então, como é que um sujeito que foi escravizado ou que é descendente de escravizados, como é que ele representa o amor? Como é que ele representa a natureza? Como é que ele representa as relações sociais? Todas as pesquisas sociais, principalmente as socioeconômicas,
apontam que a mulher negra constitui a categoria de maior exclusão na sociedade, né? E não só na brasileira. Né? E se essas pesquisas vão para a área da psicologia, por exemplo, de relações afetivas, essa exclusão ainda se acentua mais. Então, quando você lê literatura escrita por mulheres negras, além de tudo isso que eu já falei, do diferencial, né, você tem também a percepção de mulher, que é excluída historicamente por ser mulher, e excluída de forma extremamente violenta e naturalizada. E isso se soma ao fato de ser excluída por ser negra. Ler literaturas escritas por mulheres negras corresponde também a um grande convite. Eu acho que é uma oportunidade para todos nós, leitores, né? Porque nós vamos entrar num universo, né? Aí parafraseando aí, ou aproveitando um pouco, né, do Camões, aquela coisa do nunca dantes navegado. Ou seja, nunca dantes navegado para nós. Né, porque essas mulheres escrevem há muito tempo, elas escrevem há séculos. Este início de século XXI, né, representa assim, um momento, acho que inesquecível para todos nós que somos sujeitos, né, neste tempo. E principalmente porque é uma fase que tem sido marcada pela noção de empoderamento. Se a gente pensa dentro da perspectiva de que ser mulher e ser negra e também ser escritora constitui hoje, isso tudo junto, a um construto que rompe radicalmente com a série histórica, nós enxergamos essa mulher altamente empoderada, porque ela fala de si e por si mesma. Esse é o grande diferencial, né? Ela é a porta-voz de si própria. Mulher é onda, mulher é vento, mulher é raiz, mulher é mistério, mulher é tempestade. Quando te bate na cara, cura e machuca em um reflexo só. Nas minhas músicas, eu estou retratando o que eu vivencio e o que eu vejo também das mulheres ao meu redor. Então elas trazem muito essa questão da enunciação feminina e, sobretudo, da mulher negra, né? Isso é muito presente nas minhas músicas. E eu acho que a gente falar das nossas vivências e trazer representatividade é uma forma muito potente de trazer identidade para o repertório, para as canções. Falar das questões que a gente vivencia, dos medos, dos anseios, né? E motivar também outras mulheres nesse processo também. Muitas das minhas canções nasceram primeiro no campo poético, enquanto letra, enquanto temática, e depois que elas foram se tornar músicas, né? Que geralmente as pessoas partem primeiro da melodia, né? Geralmente. Eu não, eu faço um processo inverso. A palavra me leva para aquela composição. Isso porque eu estou ligada também ao teatro. No meu TCC na Federal, quando eu me formei, minha pesquisa foi em dramaturgia feminina. E isso está muito presente. Eu tenho como inspiração também muito forte o trabalho da Conceição Evaristo, da Nívia Sabino. São mulheres que me inspiram muito. Eu acho que tem algo que eu falo em uma das minhas músicas, que é A Negra Rima, que essa luta, que a gente só está aqui agora, porque isso vem de muito antes, assim. Então, a gente só está se fortalecendo agora porque começou muito lá atrás. E aí dizem que agora a gente está nessa primavera da mulher, né? Mas eu acho que não é algo passageiro, não é algo que veio, que já existia e que vem se consolidando cada vez mais. Tem vários movimentos em Belo Horizonte, tem o Sonora, Ciclo de Compositoras, tem o Diversas, que traz educação em vários campos, música, arte, literatura. Eu acho que está cada vez mais forte, né? Tem o slam, que a Nívia, que eu citei, por exemplo, foi vencedora, né? O que é, assim, muito legal, uma mulher ocupando esses espaços. Eu acho que a gente sempre esteve nesses espaços, mas agora tem uma visibilidade que está acontecendo mais, assim. É um processo que vai cada vez mais ecoar, assim, ao meu ver. A literatura afro está presente nas minhas músicas enquanto temática e também como a questão do feminismo enquanto vivência, né? Eu desde pequena estive próxima a essas questões. Na universidade eu também pesquisei muito a dramaturgia africana, a dramaturgia feminina e africana, né? Então tem os livros Mitologia dos Orixás e também assim as vivências que a gente traz. Eu desde pequena tenho contato com o candomblé, com umbanda, com o congado.
Então isso está tudo presente, assim, isso vem nas músicas enquanto temática e não necessariamente de forma literal. Quando eu estou falando da água, eu estou falando de Oxum, e eu estou falando de África e estou falando de Brasil também. Acho que está tudo interligado. Eu acho que a gente está num momento em que a literatura negra e feminina começa a apontar para atingir um público misto. Mas ainda existe uma, não sei se eu diria bolha ou um público-alvo, né? Eu acho que isso ainda não está reverberando para todos os tipos de público como deveria ser. Mas, com os últimos acontecimentos, as últimas feiras literárias em que as mulheres, e principalmente as mulheres negras, tiveram muito destaque devido às reclamações que tiveram, às lutas que vêm sempre fortalecendo, eu acho que agora a gente começa a ver isso, a ver esse crescimento, assim. Mas ainda é uma caminhada e eu acho que vai chegar um momento de que isso vai estar amplo, né? Meu nome é Monalisa Sarmento e hoje eu indico para você o livro da Conceição Evaristo, chamado Submissa Lágrimas de Mulheres. Aqui ela reúne a história de várias mulheres negras e conta de um jeito no qual, quando você está lendo ela, você fica com vontade de saber mais sobre a história quando acaba.